Então, pessoal, todos bem? Vamos dar uma olhada numa decisão importante do STJ, informativo 809, mais uma decisão sobre improbidade, com muita chance de cobrança nas próximas provas da Advocacia Pública, nas próximas provas de PGE, PGM ou Advocacia Geral da União. Improbidade é sempre um tema importantíssimo nas suas provas. Vamos analisar o que disse o STJ no recurso especial 2.107.601 Minas Gerais e vamos tratar de um tema muito importante que é o dolo na improbidade. Vamos falar sobre dolo genérico e dolo específico e vamos falar sobre isso na jurisprudência não só do STJ, mas também do Supremo Tribunal Federal. Então, fica comigo até o final para que, se isso cair na sua prova, você não possa, nesse caso, ter nenhuma dúvida para que possa acertar exatamente esse conteúdo. O assunto improbidade e dolo é um assunto muito importante na improbidade ou no estudo da improbidade, especialmente depois das alterações na lei de improbidade promovidas pela Lei 14.230. Para que a gente possa contextualizar de forma normativa aquilo que nós vamos discutir, é importante repassar o artigo 1º, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei de Improbidade com a redação que lhe deu a Lei 14.230. Então, vamos lá. O artigo 1º diz assim: o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Parágrafo único revogado. Parágrafo 1º. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. Então, o parágrafo 1º, ele nos apresenta especificamente a ideia de que só existe agora, ou pelo menos depois da Lei 14.230, só existe ato de improbidade na modalidade dolosa. Guarda essa informação. Parágrafo 2º. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Ou seja, aqui nós temos uma passagem muito importante porque, pelo parágrafo 2º do artigo 1º da Lei de Improbidade, com a redação que lhe deu no artigo 1º a Lei 14.230 e com a inclusão que deu ao artigo 1º, parágrafo 2º, no que diz respeito ao dolo, nós temos que, para a lei, não basta especificamente o dolo genérico para a configuração do ato de improbidade, e ela diz isso de forma muito clara quando diz não bastando a voluntariedade do agente, ou seja, nós temos aqui no parágrafo 2º a característica do dolo específico, ou seja, é a vontade do agente na prática do ato de improbidade para fins de alcançar aquilo que está previsto nos artigos 9º, 10 e 11. Não basta a simples vontade do agente, é preciso que haja uma vontade específica, portanto, dolo específico. O parágrafo 3º diz: o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade do ato de improbidade administrativa. O parágrafo 3º reforça exatamente aquilo que está previsto no parágrafo 2º, que é a necessidade de dolo específico para a prática do ato de improbidade, ou pelo menos para a sua configuração. Presta bastante atenção. Dolo específico, artigo 1º, parágrafo 2º da Lei de Improbidade, com as alterações realizadas pela Lei 14.230. O STJ, ele tem uma jurisprudência, ou pelo menos tinha uma jurisprudência, em relação à Lei 8429/92, que é justamente a Lei de Improbidade, antes das alterações da Lei 14.230, que dizia assim, inclusive, essa jurisprudência, ela é jurisprudência em teses, edição número 40, Improbidade 2, entendimento 9. O ato de improbidade administrativa, previsto no artigo 11 da Lei 8429, não requer a demonstração de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, mas exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. É aqui onde está o ponto principal da análise que nós vamos fazer a partir do estudo da decisão do STJ, que está efetivamente sendo objeto deste vídeo. O STJ, ele tinha jurisprudência no sentido de admitir, quando o ato de improbidade exigia o elemento subjetivo dolo, nesse caso, o dolo genérico, não precisando o dolo ser específico para a demonstração do ato de improbidade, para a demonstração da prática do ato de improbidade.
Nós vimos e acabamos de ver que o parágrafo 2º do artigo 1º, ele estabelece não somente o dolo como elemento subjetivo único para os atos de improbidade, tanto do artigo 9º quanto 10 quanto 11, mas não somente o dolo específico, ou seja, o dolo genérico não seria efetivamente mais elemento subjetivo para a prática de ato de improbidade. Então, essa jurisprudência do STJ, ela resta então superada. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, no tema e no famoso tema 1199, estabeleceu exatamente aquilo que a Suprema Corte entende como sendo constitucional a partir da Lei 14.230 e nunca é demais revisitar o tema 1199. O tópico 1 do tema 1199 do Supremo diz assim: é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, a presença do elemento subjetivo dolo. Preste atenção, o Supremo não fala nem em dolo específico, nem em dolo genérico. A ideia de que o dolo genérico era suficiente para a demonstração do ato de improbidade ou das hipóteses do ato de improbidade do artigo 11 da Lei 8429 é uma jurisprudência do STJ. O Supremo, nesse caso, não fala no tema 1199 sobre dolo genérico nem dolo específico. Diz ainda o Supremo, tópico 2 do tema 1199, a norma benéfica da Lei 14.230, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa em virtude do artigo 5º da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. O Supremo entendeu que as alterações promovidas na Lei de Improbidade pela Lei 14.230 não podem retroagir para situações já consolidadas, ou seja, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada. A nova Lei 14.230, portanto, nesse caso, não em relação à coisa julgada já formada, aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juiz competente analisar eventual dolo por parte do agente. Por esse item 3 do tema 1199 do Supremo, nós estamos analisando de forma bastante explicativa que o Supremo entende que todos os atos de improbidade que foram praticados com o elemento subjetivo culpa, ainda que sob a égide da redação anterior da Lei de Improbidade, ou seja, sem as alterações da Lei 14.230, são atingidos pela Lei 14.230 desde que não estejam transitados em julgado, ou seja, desde que a condenação que os imponha não tenha transitada em julgado. E aí o juiz deve analisar se existe dolo por parte do agente, porque se houver dolo, então há ato de improbidade, mas havendo apenas culpa, então essa tipificação de ato de improbidade resta, nesse caso, prejudicada pela aplicação da norma mais benéfica, que seria a Lei 14.230 para essa situação. O item 4 do tema 1199 diz assim: o novo regime prescricional, e aqui trata especificamente de prescrição, é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Aqui trata, como disse agora há pouco, apenas de prescrição. Perceba que no tema 1199, o Supremo, embora tenha falado em dolo 2 vezes, ou seja, no item 1 e principalmente no item 3, quando estabelece que o ato culposo de improbidade deixa efetivamente de existir e, portanto, o juiz, para manter o curso da ação em que se quer ver declarado o ato de improbidade, vai analisar se existe eventual dolo por parte do agente. Então, falando em dolo nos itens 1 e 3, o Supremo ele não se refere nem a dolo genérico nem a dolo específico. Apenas voltando, nós vimos que o parágrafo 2º do artigo 1º agora da Lei de Improbidade requer dolo específico e que o STJ admitia o dolo genérico. E aí chegou o STJ, então, para entender o seguinte: veja, se nesse caso o STJ admitia o dolo genérico para a prática de atos de improbidade nas especificações do artigo 11 da Lei de Improbidade e redação anterior, e agora o Supremo Tribunal Federal entende que o dolo da nova Lei de Improbidade, ou com as alterações da Lei 14.230, ele é constitucional e, portanto, o texto da lei nos remete ao dolo específico. A pergunta seria: as ações de improbidade fundadas em dolo genérico que não transitaram em julgado são atingidas pela nova Lei de Improbidade? Nós vimos que as ações de improbidade, nesse caso, que tinham como prática do ato de improbidade a ser reconhecido pelo Poder Judiciário a prática culposa, portanto,
enquanto o elemento subjetivo culpa, sim, eles são atingidos pela nova lei, e os atos de improbidade fundados em dolo genérico, como admitiu o STJ, são também, nesse caso, atingidos pela nova lei, desde que não transitados em julgado. O Supremo nunca falou em dolo específico e dolo genérico. O Supremo não disse diretamente nada sobre o dolo genérico ou dolo específico. Então, o STJ resolveu a situação a partir do julgado que estamos analisando. O STJ disse nesse julgado o seguinte, ó: no item 3 da tese do tema 1199 do Supremo, consta que a nova lei de improbidade aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência da lei anterior, porém sem condenação transitada em julgado em virtude da revogação expressa do texto anterior. Ou seja, deixou de existir a modalidade culposa, razão pela qual a nova lei atinge os atos praticados sob a égide da lei anterior, desde que não transitados em julgado, devendo o juiz competente analisar eventual dolo por parte do agente. Ora, diz o STJ, se o referido item está a tratar da impossibilidade de manutenção da condenação por culpa, porque revogada tal modalidade, sendo o caso de examinar o eventual dolo, compreendo que o dolo a que se está se referindo precedente é o dolo especial, portanto, o dolo específico, pois, como disse, o dolo genérico, da mesma forma que a culpa examinada no item, também foi revogado pela nova lei. O STJ aqui reconhece que reconhecia o dolo genérico como elemento subjetivo para sustentar o ato de improbidade doloso praticado nos termos do artigo 11, na redação anterior da lei de improbidade, e nesse caso entende que o STJ, ao tratar a nova lei do dolo específico, revogou também as hipóteses da prática de ato de improbidade dolosa nos termos do artigo 11, levando em consideração o dolo genérico. O STJ, no destaque do julgado, diz assim: é possível a aplicação da Lei 14.230 com relação à exigência do dolo específico para a configuração do ato ímprobo aos processos em curso. Então, o STJ praticamente estabelece aquela solução que deu o Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à culpa enquanto elemento subjetivo que não existe mais para os atos de improbidade, eu posso dar para o dolo genérico que estabelecia como sendo possível enquanto elemento subjetivo para os atos praticados na égide da lei anterior ou da redação anterior da lei de improbidade, no que diz respeito ao dolo do artigo 11. Então, o STJ está dizendo efetivamente que, para os atos de improbidade não transitados em julgado, e nesse caso que estejam em curso, ou seja, o processo judicial discute o ato de improbidade, tendo esse ato de improbidade como elemento subjetivo o dolo genérico, nesse caso, ele resta atingido pela Lei 14.230, porque o dolo genérico não é mais possível enquanto elemento subjetivo para a prática do ato de improbidade e, portanto, dá a mesma solução no que diz respeito à culpa. Então, no que diz respeito ao tema 1199 do Supremo Tribunal Federal, em relação ao dolo genérico, o STJ aplica a mesma situação que envolve a culpa enquanto elemento subjetivo, e isso está concentrado no item 3. O item 3 do tema 1199 do Supremo fica assim em termos de leitura, levando em consideração não somente a culpa, que deixou de ser elemento subjetivo do ato de improbidade, considerando também o dolo genérico que era estabelecido lá pela jurisprudência do STJ. A nova Lei 14.230 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos e, para o STJ, também aos atos de improbidade praticados com dolo genérico, praticados na vigência da lei anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo. E aí o dolo para a sustentação desse tipo de ação de improbidade teria que ser o específico por parte do agente. Então, essa decisão do STJ, veiculada aqui no informativo 809, recurso especial 2.107.601, nos faz ler o item 3 do tema 1199 do Supremo Tribunal Federal, não somente levando em consideração o elemento subjetivo culpa que deixou de existir, mas levando em consideração o elemento subjetivo que era admitido pelo STJ, chamado dolo genérico, ou seja, a mesma solução que se aplica para os atos de improbidade praticados com o elemento subjetivo culpa, se dá também para os atos de improbidade praticados com o elemento subjetivo dolo genérico, uma vez admitidos que eram pelo STJ e agora não mais. Então, a leitura do item 3 do tema 1199 do Supremo pelo STJ no que diz respeito ao dolo genérico deve acontecer dessa forma aqui. Ou seja, para as ações de improbidade que não transitaram em julgado e que discutem atos de improbidade praticados com dolo genérico, eu aplico a Lei 14.230 para, nesse caso, livrar o agente da prática de improbidade.
E o juiz, quando for perquirir acerca da existência de dolo para a manutenção dessas ações, deve perquirir acerca da existência do dolo específico por parte do agente, sob pena de extinguir a ação de improbidade em razão da aplicação da Lei 14.230, que nesse caso aplica-se como norma mais benéfica. Espero que você tenha entendido essa decisão do STJ, ela é muito importante para os concursos, especialmente concursos da advocacia pública, e se isso cair na sua prova, espero que você possa responder com todos os elementos que nós discutimos nesse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.